Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, tu me ensina a namorar. Epa, meu Nordeste! E aí, gurizada, todos muito bem-vindos sejam ao Olimportal Tarô. Nesse mês de junho não poderia deixar de ser homenagear o meu Nordeste querido, essa galera tão calorosa, tão talentosa, tão cheia de amor, pessoal hospitaleiro, povo que emprestou o berço para o grande Virgulino, figura lendária do nosso cangaço nordestino, e tantos outros personagens inesquecíveis. Meu grande amor, Zé Ramalho, paraibano. Beijo, Zé Ramalho. E para todo o povo do Nordeste, neste junho, onde a gente comemora o nosso folclore brasileiro. Infelizmente, no momento em que as festas estão suspensas, mas logo logo a gente vai poder estar comemorando. Caruaru, Campina Grande, meu povo! Então a homenagem do mês de junho do Olho Portal vai para a galera do Nordeste, meu povo amado, e as lindas, esplendorosas e divertidíssimas festas de São João. Agora, bora para nossa previsão mensal. Bora lá? Olá, geminianos, sejam muito bem-vindos, os nossos aniversariantes do mês. Meu nome é Grace Luz, quero convidá-los a participar dessa leitura do mês de junho de 2021. Lembrando vocês que a leitura é fluida, porque o tempo é fluido, então há uma possibilidade dos fatos se sucederem aleatoriamente. Vejamos o que o Golden Oracle of Grace tem a dizer para os geminianos em junho de 2021. Nossa! Vamos fazer a clarificação. Gêmeos. Junho de 2021. E mais uma clarificação. Vão aproveitando, e eu já estou agradecendo o likezinho de vocês, que é muito importante para o nosso trabalho. Vamos lá então, pessoal. Segundo o nosso Golden Oracle, a primeira carta que saiu para vocês foi Afrodite. A carta da Afrodite, ela chama sensualismo. E nessa coluna da esquerda, normalmente são fatos que já sucederam-se. Na do meio seria, teoricamente, o nosso presente, e na da direita, o futuro. Na verdade, o que acontece é que um segundo atrás já é passado, e 1 minuto à frente já é futuro. Então, localizem-se dentro da leitura, tá bom? A Afrodite, ela é uma deusa conhecida de nós todos, também chamada de Vênus, que ela era considerada a deusa da beleza e da fertilidade. Ela nasceu da castração do pai. Por conta disso, simbolicamente, ela nasceu do esperma dos testículos, que foram expelidos pelos testículos do pai dela, o deus Urano. Na verdade, o que acontece? A Afrodite é uma mulher extremamente linda, sensual, é aquele modelo da fêmea. Por conta de ser muito linda e perseguida por todo o Olimpo, por todos os mortais, ela tinha inúmeros casos amorosos. Quando a gente fala que a palavra da Afrodite é sensualismo, essa palavra ela perpassa
indo desde o encanto até a sedução perigosa, tá? Então, quem sabe aqui, geminianos, a gente está tratando de um assunto que pode ser relacionado ao coração, né? Assuntos assuntos emocionais, porque a Afrodite, ela nasce de uma concha no fundo do mar, e a gente sabe que a água dos 4 elementos é o elemento que corresponde ao emocional, tá? Então, digamos que a gente esteja falando de uma situação dessa. Ela vem clarificada pelo rei de ouros, tá? Que esse rei aqui, as figuras da corte, como a gente chama, né? Que são reis, rainhas e pajens. O rei de ouros é aquele rei que ele traz uma oferta, ele é um rei que é um rei muito seguro, que ele te abastece, que ele te nutre, que ele te provê, tá? Então a gente pode estar falando, normalmente as figuras da corte representam pessoas, pode se tratar de uma pessoa um pouco mais velha, né, que tu, e na verdade não necessariamente precisa ser a figura masculina, o rei seria uma figura de autoridade, né? Que pode vir a te prestar algum socorro, pode vir a te prestar alguma ajuda no sentido mais material da palavra, se é que tu me entende. Esses reis de ouro, eles são ofertas do universo para quebrar o nosso galho quando a gente tem necessidade. É mais ou menos isso. São pessoas que a gente pode contar, isso é sempre muito bom. Clarificando o rei de ouros, a gente tem o 4 de espadas. Essa é uma carta que nos demonstra, gurizada de Gêmeos, que vocês estão passando por um período, ou passaram recentemente por um período bastante cansativo, exaustivo. E essa carta, esse arcano menor, quando ele aparece pra gente, ele nos pede um pouco de tranquilidade e descanso. Talvez essa situação econômica ou material, de alguma forma, possa ter desencadeado um cansaço excessivo, um estresse. Afinal de contas, a gente está numa fase onde vivemos numa panela de pressão, né? Prestes a explodir a qualquer momento em todos os sentidos. Então isso inevitavelmente vai mexer com a nossa cabeça. E a carta do 4 de espadas, ela nos pede para dar uma segurada. Ela é conhecida como o descanso do guerreiro. Dá uma segurada. Porque assim, não adianta a gente correr atrás da máquina e quando a máquina tiver ao nosso alcance a gente desmaiar de exaustão. É isso, né? Dá para entender a metáfora? Então assim, a gente precisa andar, a gente precisa seguir a engrenagem, isso não tem como não ser, mas tenham um momento de reflexão, tenham um momento para vocês, um momento de descanso, porque isso vai ser muito importante, tá? Quando essa carta aparece é como se fosse um help, preciso cuidar de mim. A segunda carta do oráculo que apareceu para vocês foi a carta de Troia. E a palavrinha que ela nos traz é a vaidade. Troia, todo mundo sabe, que foi uma guerra muito famosa entre gregos e troianos, que aconteceu entre a cidade de Esparta e a cidade de Troia, que foi desencadeada por uma mulher chamada Helena. Na verdade, Troia era uma cidade que tinha as maiores muralhas, as muralhas mais resistentes, ou uma das mais da época. Dizia-se que Troia era invulnerável por conta das muralhas que a cercavam. Nessa época, as cidades eram cercadas, né? Para tu entrares numa cidade, tu tinha que passar pelo portal. E Troia, o príncipe troiano, que era chamado Paris, ele participou de uma eleição ofertada por Júpiter. E, inclusive, essa história tem numa playlist do canal chamada Mitologia Grega. E ele fez uma escolha, enfim, aquela escolha equivocada que a gente faz seguindo o coração, enfim. Ele raptou uma mulher para ficar com ele que era casada. E era esposa de um grande general espartano, o rei Menelau. Então isso criou uma confusão enorme, e aí essas duas cidades lutaram por 10 anos, foi uma treta, né, daquelas. A palavra vaidade, geminiano, nos mostra o quê? Representada por Troia. Nos mostra, assim, um possível posicionamento teu, e aqui a gente está falando do hoje, né,
do presente. Nos fala de um possível posicionamento teu ante duas situações que tu pode estar usando como fator determinante a vaidade, e isso pode não ser muito bom. Por quê? Porque, na verdade, Troia perdeu a Grande Guerra. Lutou, se deu muito bem, né? Exterminou vários gregos, mas no final a vitória foi grega. Então, cuidado. Às vezes a gente coloca... E isso é muito comum, não é privilégio nem do Pedro, nem do Paulo, nem do José. Isso é comum o ser humano fazer as avaliações e tomar decisões muitas vezes baseadas na parte da vaidade, baseado no que é bonito, baseado no que me parece melhor, baseado no que aparentemente seria o ideal. Então é disso que a gente está falando, tá, Gêmeos? É uma carta de alerta, dizendo, já tínhamos como primeira Afrodite, que é o símbolo próprio da vaidade, e agora a segunda carta vem confirmando a presença desse perigo, desse pecado capital, porque a gente sabe que a vaidade é um dos 7 pecados capitais, né? Então, assim, se tu estiveres numa situação de decisão, que foi o caso do Paris, presta bem atenção e não deixa te levar pela vaidade. Na verdade, essa situação que o Paris se colocou, que eu falei pra vocês, ele tinha que eleger uma das 3 deusas, qual era a mais bonita. Isso foi um trabalho dado a ele por Júpiter. E aí ele se deixou levar pela beleza da Afrodite, inclusive, essas 2 cartas são interligadas, pela beleza da Afrodite, que fez uma proposta absurda para ele, que foi essa de entregar a mão da mulher mais linda, que no caso era casado, e ele se deixou levar pelos encantos da bela Afrodite e acabou condenando a própria cidade, né? E a ele também, né? Que morreu, inclusive. Então, gurizada, cuidado. Acho que tá claro, né? Bom. Essa carta da vaidade saiu clarificada pelo rei de Paus, outro rei na mesa de vocês. O rei de Paus, ele é um rei que ele executa, ele é aquele que ele faz. Ele vem, sabe aquele furacão? É esse. O rei de Paus, ele fala disso. O naipe de Paus, ele é um naipe que indica sempre ação, né? Determinação, fé, coragem. E esse rei de paus, ele é aquele que faz. Então, nos clarificando a carta de Troia, mais perigoso fica. Me parece que tá vindo, o teu impulso tá muito forte para tomar essa decisão pro lado indevido, né? Cuidado, analisa. E como a gente está falando aqui do presente, isso pode estar passando por agora. Então, cuida bem, tenta ver o outro lado da questão. Tenta ver sobre um outro prisma, tá? Porque o rei de paus, ele faz, mas corre o risco de ser prematuro, ser precipitado, e aí é que está o grande rosco. Geminianos normalmente tem essa questão da variável muito, muito clara, e isso às vezes complica. Mas o tarot está pedindo para tu dar uma atençãozinha especial para isso, tá, Gêmeos? Clarificando esse rei de paus, a gente tem o 8 de espadas. O naipe de espadas é um naipe mental, e esse 8 nos fala assim: aquela situação que eu penso que eu estou enxiqueirada, que eu me sinto sufocada, mas na verdade, olhem para vocês verem, as espadas, elas são flutuantes, ó. A pessoa só pensa que está presa ali dentro, mas na verdade não está, a hora que ela quiser ela sai. Então chama-se prisão mental. Quem sabe essa situação aqui, né, Geminiano, que tu está sendo acometido, pode estar te trazendo uma tortura psicológica, pode estar te trazendo, te colocou numa prisão mental, e o tarô vem te dizer que isso é coisa literal da tua cabeça. Dá para entender? Tipo assim, isso é... Então, pensa bem, raciocina. Inteligência é uma das maiores qualidades do geminiano. Inclusive são, junto com os virginianos, os mais inteligentes do zodíaco, né? É um povo regido por Mercúrio, que é o deus da comunicação, que é o cara que se comunica e se vira com a fala, né? Com o contato. Então, Gêmeos, por favor. Vamos lá.
A terceira cartinha que saiu pra vocês, olha que não tinha visto. Olha só, pares. Difícil decisão. Nem vou contar de novo a história do pares, porque eu acabei de contar. Então aqui a gente tem 3 figuras interligadas. O Paris é o cara que causou literalmente a Guerra de Troia, né? Foi quem provocou a Guerra de Troia. E causou por causa da Afrodite. Então aqui a gente tem uma linha de raciocínio assim muito, não querendo ser redundante, é muito linear esse raciocínio aí, né? Então vamos lá, Gêmeos. Confirmando o teu jogo. Cuidado. Difícil decisão. E a carta da difícil decisão tá na coluna do daqui a pouco, tá? Do futuro. Pensa bem. Lembra que por causa da Afrodite aconteceu a Guerra de Troia e o prejudicado foi o Paris. De novo, por conta da beleza e da vaidade aconteceu a guerra, a disputa que acabou na morte e no extermínio do povo troiano. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Prisão mental. Consulta o que está aí dentro da tua cabeça. A carta do Paris, ela vem clarificada pelo 10 de ouros. O 10 de ouros é o quê? É uma carta que nos fala assim de realização, de plenitude, de conseguir aquilo que tu quer da maneira que tu quer. Detalhe, isso não pode ser a qualquer preço. Esse é o ideal de todas as pessoas. Quem não quer conseguir o que quer da vida? Quem não quer chegar onde almeja? Todos querem, né? Mas e aí? Conhece a expressão para chegar aos fins não interessam os meios? Nem sempre isso se aplica. Ou pelo menos nem sempre isso deve se aplicar. Tem várias questões envolvidas. Tem a liberdade do meu próximo, o direito que o meu próximo tem. Tem até que ponto eu posso e devo fazer coisas que vão me prejudicar, né? Ou também prejudicar o meu próximo. Tem a avaliação que a gente precisa fazer da consequência do que eu tô fazendo, do que eu tô conquistando. Então é todo um jogo de xadrez que para vocês geminianos é uma barbada de resolver, né? Vamos combinar. Vocês são os reis do quebra-cabeça. Então tá tranquilo, o tarô tá avisando e o tarô, gurizada, é sempre uma orientação, tá? Isso aqui não é uma profecia, não, é uma orientação para coisas que possivelmente possam vir a te rodear e que tu já esteja mais ou menos sabendo do que se trata, é mais ou menos isso, tá? Então assim, o que tu tá querendo aí, Paris, pro teu futuro? Atrás do que tu tá? Cuidado, volto no cuidado. Até porque essa cartinha aqui, a linha do teu futuro, vem encerrada pelo 3 de espadas, que é uma carta de coração partido. Olhem a figura como que é, ó. Estão vendo? 3 espadas cravadas no coração. A gente chama carta do coração partido. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Então, cuidado o que tu tá fazendo lá para que tu não chegue. Descansa. 4 de espadas. Sai dessa prisão mental em que tu te encontra, porque senão, olha o que vai acontecer. Bom, no fundo do deck aqui, de um deles, de um dos baralhos, a gente tem o 3 de ouros, que ele nos fala de um trabalho em grupo. Isso aqui me leva a crer que vocês podem contar com alguém que está próximo de vocês para edificar melhor esse posicionamento, para construir melhor essa situação em que você se encontra, porque às vezes a gente tem o hábito de não quero que ninguém se meta na minha vida, eu faço o que eu quero, e às vezes não. Às vezes é interessante a gente ouvir um amigo, um parente, um superior, sei lá, às vezes isso dá um start e a gente diz, puxa, é verdade, podia ter sido assim, tá? A outra clarificação que vem é o ermitão. O ermitão é uma carta que nos chama a reflexão, que a gente já falou ali, né? Para e olha para dentro de ti. Coloca a lâmpada em cima de ti e tenta te enxergar. Tenta ver o que tu tá fazendo, como que tu tá fazendo e se é assim que é para fazer. Vou de novo. Tenta ver o que tu tá fazendo, se é assim que tu tá fazendo. Não, tenta ver o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo e se é assim que tu tá fazendo.
Isso. E a outra clarificação do Oracle também, ó. Reflexão. O Narciso. Assim, ó. Eremita e Narciso é a mesma coisa. Refletir. Olhar para si. O Narciso é a carinha aquele que foi ver o reflexo no rio e acabou sucumbindo por conta da vaidade. Ai, bueno, vamos dar uma olhadinha agora então no... Tá quente aí, gêmeos? Vamos dar uma olhadinha... antes do conselho eu quero ver com vocês aqui qual é o nosso calcanhar de Aquiles para junho. No mês passado, eu expliquei aqui quem foi Aquiles, que inclusive é um herói da Guerra de Troia. Dei uma olhadinha nos signos do mês passado. E explicando que o Aquiles foi alvejado no calcanhar, que era o único ponto fraco que ele tinha. Então, quando a gente tem um ponto fraco, a gente diz que é o nosso calcanhar de Aquiles. E aí eu estou usando os 7 pecados capitais representados nos deuses para ilustrar qual é o pecado capital que pode se aproximar de nós nesse mês, tá, gêmeos? Então, vamos ver qual que é o pecado capital que pode se aproximar do geminiano no mês de junho. A Hera. O pecado capital da Hera é a inveja. Quem é a Hera? A Hera, ela é a esposa de Júpiter. E ela era a deusa do matrimônio e da fidelidade. Como Júpiter era muito... Júpiter é o mesmo Zeus, tá? Como Júpiter era muito mulherengo, muito sem vergonha, ela vivia perseguindo as amantes e os filhos bastardos que ele tinha espalhado por todo mundo. Então, assim, quando a gente fala de inveja, não necessariamente precisa ter... Não. Inveja é quando tu gostaria de ter uma coisa que o teu outro tem e tu não tê-la te deixa triste. Porque ter vontade de conquistar o que outras pessoas conquistaram, todo mundo tem, ok, né? Mas aí o que cabe a nós? Correr atrás do nosso prejuízo, não é isso? Eu quero viajar no final do ano. Vou me virar, vou economizar, vou me programar e vou. E o fulano foi, quando é que eu vou ir? Não. Então, assim, tu desejar o que outras pessoas conquistam não é errado. Errado é tu desejar e ficar parado. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ela consegue e eu não consigo? Isso é errado, tá? Então, cuidado, gêmeos, tá? A cartinha da Hera nos diz que pode ser que a inveja venha cutucar o calcanhar de vocês nesse mês de junho. Agora sim, agora vamos então pro Néctar dos Deuses, que são cards que nos aconselham, nos puxam a orelha, nos dizem o que devemos ou podemos fazer. E aí a cartinha que saiu para vocês foi o Rei Midas. Eu adoro essa história. O Midas é um rei que o Baco, que é o deus do vinho, tinha um amigo. E aí esse amigo se perdeu um dia e bebeu muito, né? E se perdeu. E aí o Rei Midas encontrou esse amigo do Baco na rua, jogado, tchuco, e levou ele para casa, cuidou, alimentou, tal coisa. E aí o Baco ficou muito agradecido ao rei. E aí perguntou para ele: o que tu quer de presente, porque tu quebrou um baita galho, tu cuidou de um parceiro meu, tu fez um favorzão para mim. E aí o rei disse assim, teve a infeliz ideia de dizer: eu quero ter tudo que eu toque vire ouro, quero ficar ricão. E o desejo dele foi atendido pelo deus Baco. Então tudo que o rei tocava virava ouro. Detalhe, isso se estendia a pessoas, comida e roupas e tudo. Então o cara não podia tocar nisso aqui que ia virar ouro. Se tocasse na própria roupa, virava ouro. Se tocasse na maçã, virava ouro. Na filha, virava ouro. Então, por não poder tocar nos filhos, não poder ficar junto com as pessoas que ele amava, ele ficou muito triste e decepcionado. Nos fala de ambição. Nos fala de, novamente, vaidade. O que o Rei Midas te aconselha, então, geminiano, para o mês de junho? O que começou com humildade e dedicação deve manter-se assim. A ganância ou mau aproveitamento das nossas bênçãos podem nos levar a ruínas.
Sê humilde e complacente. Ouro é muito bom, mas a tua dignidade e consciência tranquila superam todo e qualquer orçamento. Multiplique-se. Olha só. Deu para entender a mensagem? O material é bem bom, quem não gosta, né? Mas, que nem disse no jogo de vocês, a que preço? Quanto tu tá disposto a pagar? Meus queridos, como eu havia combinado mês passado, cada mês eu vou deixar um abraço aqui, um beijo de luz. Vamos combinar um beijo de luz. Grace Luz, beijo de luz. O beijo de luz dessa semana vai para amiga da minha filha e minha amiga também, que eu gosto muito, a doutora Ateneia, inclusive o nome grego, né? Que é um doce de pessoa, então... Beijo, Ati. Tudo de bom. Gurizada, agora sim, vou me despedindo de vocês, agradecendo ao nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e pedindo que Ele nos dê um junho cheio de comemoração interior. Motivos para que eu seja feliz, para que eu seja próspero. Tá bom? Até a próxima e beijo da Grace Luz.